Meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Lamentações do profeta Jeremias. Livro de Lamentações do profeta Jeremias. Nós já tivemos a oportunidade de ler o verso 21 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Nós vamos reler, porque neste versículo o profeta Jeremias, ele vai justamente nos introduzir aquilo que estava dando esperança a ele. Ele passa a ter esperança justamente na pessoa de Deus e nos atributos de Deus, entre eles a misericórdia de Deus. Jeremias sabia que o Senhor Deus é um Deus misericordioso. Essa palavra misericórdia aparece no Antigo Testamento mais de 250 vezes. E essa palavra misericórdia, ela tem um sentido bem amplo. Aqui no texto hebraico, ela tem um sentido da graça de Deus, ela tem um sentido da compaixão de Deus, do amor de Deus. Então, quando ele fala sobre misericórdia aqui nessa passagem da Escritura Sagrada que nós iremos ler, ele tem em mente a graça de Deus, ele tem em mente o amor de Deus pela vida do seu povo e assim sucessivamente. Então vamos ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos do 21 até o 24. Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por que ele falou isso? Estava dentro de um contexto de calamidade, estava diante de uma situação caótica, pessoas com fome, a cidade deles destruída, o povo dele foi levado para o cativeiro do inimigo. E diante de todo aquele contexto, olhando as circunstâncias, não havia nada que alentasse o coração do profeta. Mas ele, conduzido por uma reflexão, voltou-se para o Deus Todo-Poderoso e lembrou-se que um dos muitos atributos de Deus, uma das muitas qualidades de Deus é a sua misericórdia. Aí no verso 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Independentemente de qual seja a causa do nosso sofrimento atual, independentemente de qual seja a real razão daquilo que tem nos oprimido nos nossos dias, quer seja um resultado direto ou indireto dos nossos pecados, não importa. Tem algo que pode nos dar esperança, que é justamente a misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, o profeta Jeremias nos ensina no verso 22 que a misericórdia do Senhor é o que nos mantém vivos. Tem um grande amigo meu, um pastor, amigo meu, uma pessoa queridíssima. Geralmente quando eu o cumprimento, eu digo: e aí, pastor, como você está? A sua resposta de pronto, imediato é: eu estou melhor do que o que eu mereço. E eu acho muito bonita essa resposta da parte dele, porque é uma resposta que parte da perspectiva de alguém que sabe que não merece nada de bom da pessoa de Deus. Talvez vocês e eu, nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, nesse momento de coronavírus, e esse é o termo que ninguém aguenta mais ouvir, está no rádio, está nas lives, está na televisão, todo lugar, esse momento de crise que nós estamos vivendo, talvez vocês e eu, muitas vezes, nos deixemos tomar por um espírito de inquietação, justamente pelo fato de nós estarmos pensando de nós mesmos além do que convém pensar. Talvez, diante dessa crise, você possa estar pensando: eu não mereço
está passando por nada disso. Olha, eu vinha tentando levar a minha vida da melhor forma possível. E em sua mente você pode muito bem estar pensando de você mais do que o que convém pensar. Quando isso acontece, nós agimos como se houvesse uma conspiração cósmica, uma conspiração universal contra nós. Uma conspiração que quer a todo custo fazer de nós pessoas sofridas, pessoas infelizes. Só que, biblicamente falando, esse não é o melhor caminho para nós refletirmos diante de um contexto de crise. Vocês e eu sabemos muito bem que nós não somos tão bonzinhos como nós achamos que somos. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para os filhos dos homens para ver se havia alguém com entendimento que buscasse a Deus. Sabe quantos ele encontrou? Nenhum. Todos se extraviaram, se corromperam e diziam no seu próprio coração: não há Deus. No início de nossa live, eu disse que os ateus, eles podem ser classificados pelo menos de duas formas. O ateu teórico, que é aquele que luta intelectualmente contra a ideia da existência de Deus. Mas também existe o ateísmo prático. O ateísmo prático não nega na teoria a existência de Deus, mas na prática vive como se Deus não existisse, vive na contramão de tudo aquilo que Deus revela sobre sua pessoa, sobre sua vontade na Escritura Sagrada. Então, vocês e eu muitas vezes estávamos vivendo dentro desse contexto onde, em nosso discurso, nós dizíamos crer em Deus, mas a nossa prática não condizia com o nosso discurso. E você sabe muito bem que não dá para desassociar as nossas falas de nossa pessoa, as nossas ações daquilo que somos. A Bíblia diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Se você fala besteira, é porque seu coração está cheio de besteira. Se você fala maldade, é porque seu coração está cheio de maldade. Não dá para desassociar o que eu digo da minha pessoa. Não dá para desassociar aquilo que eu faço daquilo que eu sou. Não dá para alguém matar uma pessoa e essa pessoa não ser tida como um assassino, porque o que ela fez foi um assassinato. Me perdoem aí pelo exemplo brusco, porém é a realidade. E muitas vezes vocês e eu, diante da crise, diante do sofrimento, nós ficamos agindo como se nós não tivéssemos culpa alguma no cartório. Nós olhamos superficialmente naquilo que diz respeito à gravidade que nós damos para o nosso pecado. E aí chegou o momento que vocês e eu, diante desse contexto todo de crise, de pandemia, e nós sabemos muito bem que, humanamente falando, o governo não nos dá esperança, o homem não tem nenhuma esperança para nos dar. Entenda isso, a briga aqui não é no campo, aqui humano, não, a briga é algo muito maior, é muito profundo. A própria Escritura Sagrada, ela vai mostrar sobre essa questão. A Bíblia diz assim: de que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado? Todas as nossas queixas têm a ver com o nosso comportamento pecaminoso. E nós precisamos refletir sobre isso. Então nós precisamos olhar para o sofrimento como sendo ressoar da trombeta de Deus, chamando-nos ao arrependimento. Quando há arrependimento, há misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. E o profeta Jeremias, no verso 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que isso quer dizer? Você e eu merecíamos nesse momento estar no inferno. Você e eu, nesse momento, merecíamos estar no inferno. Sabe por que nós não estamos? Por causa das misericórdias do Senhor. E é justamente a misericórdia de Deus que pode nos dar esperança nesse momento de crise. Porque é essa misericórdia, esse amor que Deus tem por nós, que é imutável, que não permite que vocês e
sejamos lançados nesse momento no inferno. Então, deixe de agir no meio da crise como um coitadinho, como se você fosse uma vítima e não merecesse passar por nada daquilo que nós estamos passando, certo? A Bíblia diz assim: eu não quero ser insensível com as mortes que o coronavírus está realizando aí, mas a Bíblia diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. É o que a Bíblia diz. A morte é uma consequência do pecado, quer seja através do coronavírus, quer seja através da dengue, quer seja através de qualquer outra ferramenta que Deus queira se instrumentalizar dela para ceifar a nossa vida. Por favor, entenda algo. Eu não estou sendo aqui insensível com nenhuma das pessoas que perderam aí os seus entes queridos nesse momento, mas eu estou querendo fazer uso desse momento de dor, de luto, de pranto, para, com a graça de Deus, produzir uma reflexão em sua mente e em minha mente, porque não dá para vocês e eu passarmos por este vale de sombra da morte sem refletirmos sobre a possível razão de vocês e eu estarmos passando por este vale. Então, a partir de hoje, a partir desse momento, veja toda essa crise que nós estamos enfrentando como sendo ressoada a trombeta de Deus, dizendo: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós então assim poderemos voltar os nossos olhos para aquele que é misericordioso, como disse o profeta Jeremias no verso 22. E ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele está dizendo para nós, em primeiro lugar, que a misericórdia do Senhor é o que nos mantém vivos. Como disse, você e eu merecíamos estar no inferno. Mas Deus é tão bom que não nos tem tratado segundo os nossos pecados. Ele não tem nos tratado segundo a justiça, Ele tem nos tratado segundo a graça. E é por isso que vocês e eu estamos aqui, estamos vivos, estamos passando por tudo isso. Então, primeiro, arrependa-se sinceramente de seu pecado. Segundo, volte os seus olhos para a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é a única razão de vocês e eu não sermos consumidos. Agora veja, o verso 22 ainda nos dá uma outra lição. Vamos ler todo o verso para absorver o conteúdo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se você for numa estrada, ela tem um fim. Não importa o tamanho dessa estrada, ela tem fim. Se você sair de uma ponta a outra de sua cidade, você vai ver que existe também um limite geográfico que delimita a cidade que você mora. Tem um fim, o limite geográfico de sua cidade. Mas a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Nunca chegará um momento em sua vida ou em minha vida onde nós faremos uso tão intensamente da misericórdia de Deus, ao ponto de chegar um momento de você olhar para o frasco da misericórdia de Deus, para o vidrinho da misericórdia de Deus e dizer assim: nossa, acabou a misericórdia de Deus. Nunca acontecerá isso, porque a misericórdia de Deus não tem fim. Deus é eterno e os seus atributos são infinitos, os seus atributos são ilimitados, e isso nos dá esperança. Sabe por quê? Do contrário, vocês e eu poderíamos nos arrepender sinceramente hoje, e Deus usou de misericórdia para conosco. E aí lá na frente, daqui a 10 anos, nós vamos pecando, meu Deus do céu, quanto pecado eu tenho. Aí a gente se arrepende, nos arrependemos verdadeiramente. Só que aí na hora de Deus derramar um pouquinho da misericórdia sobre nós, aí Ele olha no frasco e diz assim: me perdoe, mas infelizmente não vou ter mais como derramar misericórdia sobre vocês, porque a minha misericórdia esgotou.
Não é assim com o nosso Deus. A sua misericórdia é infinita. Ele é misericordioso em sua essência. A misericórdia é um dos atributos das qualidades de Deus. E por essa razão, vocês e eu não temos razão para nos desesperar, a não ser que não haja arrependimento verdadeiro no seu e no meu coração. Primeiro nós vimos que o que fortalece a nossa esperança é saber que a misericórdia de Deus é a razão de vocês e eu não estarmos no inferno nesse momento. A misericórdia de Deus é o que nos mantém vivos. É essa a razão de estarmos vivos nesse momento, vivos e na condição na qual nós nos encontramos. Segundo, a misericórdia do Senhor, ela não acaba. Entenda isso. A misericórdia de Deus, ela não se acaba de forma alguma. Ela não se esgota. O nosso Deus é infinitamente misericordioso. Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção ainda para o que nos ensina o versículo 23. Diz assim a santa palavra, verso 23. Renovam-se cada manhã. Renovam-se cada manhã. Que coisa linda. Primeiro, o profeta Jeremias nos diz que a misericórdia de Deus é a razão de estarmos vivos. Segundo, ele diz que a misericórdia de Deus não se esgota, não se acaba. Terceiro, ele vai dizer para nós, no verso 23, que a misericórdia de Deus, ela renova-se a cada manhã. Sabe o que quer dizer isso? Que a misericórdia de Deus, ela não perde o seu vigor, ela não perde a sua intensidade. Então vejam bem, a mesma misericórdia que Deus tinha para nos dar antes de nascermos, é a mesma misericórdia que Deus tem para nos dar hoje e é a mesma misericórdia que Deus tem para nos dar no futuro. O amor que Deus sentia por sua vida e por minha vida antes de nascermos é o mesmo amor que Deus sente por nós hoje e é o mesmo amor que Deus sentirá por nós na eternidade. Sabe por quê? Porque, como diz o profeta Jeremias, renovam-se a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam. Com isso, o profeta está querendo dizer que o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus não perdem o seu vigor, não perdem a sua força, não perdem a sua intensidade. E isso é o que nos dá esperança, porque por mais que vocês e eu cometamos pecado, a misericórdia de Deus sempre será suficiente para nos alcançar. O apóstolo Paulo, refletindo sobre a grandeza da graça de Deus, ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por mais que vocês e eu estejamos sofrendo por causa do nosso pecado no presente momento, há esperança para nós. Por quê? A misericórdia de Deus, ela não perde a sua força, ela não perde a sua validade, ela renova-se a cada manhã. É por isso que há esperança para você e para mim. É por isso que no meio da crise, estamos sofrendo, tudo que estamos passando, vocês e eu precisamos nos voltar para a misericórdia de Deus. Agora eu quero chamar a sua preciosa atenção ainda para o verso 23. Vamos ler o verso 23, diz assim, verso 23, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A palavra fidelidade é utilizada aqui pelo profeta, não para dizer que Deus é fiel ao seu povo, mas a palavra fidelidade aqui entra como uma palavra conceito da aliança. Deus, na eternidade, no conceito trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, resolveu salvar um povo para si. E ele estabeleceu uma aliança com o Salvador Jesus Cristo. A aliança da graça. E esta aliança é a aliança a qual Deus é fiel. Então, há desejo de Deus em salvar o seu povo, em revitalizar o seu povo, em revigorar o seu povo, em dar dias melhores ao seu povo. Deus, através do profeta Jeremias, ele diz assim:
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os pensamentos que Deus tem para o seu povo, por causa da aliança que Ele tem com este povo em Jesus Cristo, são pensamentos de paz. Não existe uma pessoa que deseje nos ver melhor, nos ver tão bem o quanto Deus deseja nos ver bem. Por essa razão, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor contempla todos os filhos da aliança. Você e eu podemos ser aqueles crentes mais fraquinhos, aqueles cristãos assim mais mirrados espiritualmente falando. Tem misericórdia para você e tem misericórdia para mim, porque a misericórdia de Deus sobre sua vida e sobre a minha vida não é o resultado do seu esforço, do meu esforço, do seu merecimento, do meu merecimento, mas essa misericórdia é o resultado da aliança que Deus o Pai fez com Deus o Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por esta razão não há motivos para você e eu entrarmos em desespero, por maior que seja o caos, por maior que seja a turbulência que nós estejamos enfrentando no presente momento. Deus, Ele é fiel à sua aliança. Deus, quando vem sobre o seu povo em forma de juízo, Ele não faz com o propósito de destruir o seu povo, de aniquilar o seu povo, mas Ele o faz com o propósito de chamar o seu povo à razão, para trazer o seu povo de volta para o caminho, para levar o seu povo de encontro à sua vontade revelada. Eis a razão de Deus vir de tempos em tempos na história sobre o seu povo com juízo. Isso aconteceu em diversos momentos e nós cremos que acontece hoje também. As misericórdias do Senhor, diz o profeta, é o que nos mantém vivos. Segundo, ele diz que a misericórdia do Senhor não acaba, a misericórdia é infinita. Terceiro, ele diz que essas misericórdias não perdem o vigor, elas se renovam a cada manhã. Quarto, ele nos diz o seguinte, que a misericórdia do Senhor contempla os filhos da aliança. Veja o verso 23, diz assim: renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A ideia de grande aqui tem a ver com a extensão da misericórdia de Deus. E a ideia de fidelidade aqui é uma palavra que reporta a aliança de graça que Deus tem com o seu povo na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, em quarto lugar, a misericórdia do Senhor contempla todos os filhos da aliança, independentemente deles serem os mais maduros espiritualmente ou os imaturos espiritualmente. Há misericórdia para você, há misericórdia para mim, e por esta razão nós temos motivos para termos esperança, mesmo vivendo em tempos difíceis, mesmo estando vivendo em dias de crise. Mas eu quero ainda chamar a sua atenção para o verso 24. O verso 24 diz assim: minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Portanto esperarei nele. Você e eu devemos dizer para a nossa alma que o Senhor é a nossa herança, aquilo que nós temos de maior valor. Talvez nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, você esteja sentindo falta de sua liberdade, de poder ir e vir livremente todos os dias, caminhar, fazer academia, ir para o shopping, happy hour e tantas coisas mais que você fazia antes e que não está podendo fazer agora. Talvez você esteja sentindo falta da bufunfa, do dinheiro que você ganhava e agora não está ganhando mais. Talvez você esteja sentindo falta de outras coisas, mas eu lhe pergunto, por que você tem sentido falta de tudo isso? Certamente sua resposta será: é porque isso tem um valor para mim.
Isso tem um valor para a minha pessoa. Eu valorizo isso emocionalmente, materialmente. Eu lhe pergunto, que valor você tem dado para Deus em sua vida? Você consegue ver a pessoa de Deus como sendo a sua herança? Como sendo aquilo que você tem de mais precioso? No mundo antigo e também nos dias de hoje, a herança era aquilo que se herdava. Geralmente, a herança era coisas boas, coisas de grande valor, propriedades, dinheiro, outras coisas mais. O texto está dizendo aqui para nós o seguinte, que o Senhor, olha o que é que diz, a minha porção é o Senhor. Essa ideia de porção é de posse, posse de herdade. Então, Jeremias está dizendo o seguinte, olha, imagine, ele está lá na crise, Jerusalém destruída, o povo no cativeiro, morrendo de fome, situação difícil, ninguém tem nada. Jeremias vai e diz assim, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Nada daquilo que eu perdi, de fato, tinha um valor plausível, porque era passageiro. Agora, aquilo que eu tenho de maior valor é o Senhor. O Senhor é a minha porção. E eu lhe pergunto, nesse tempo de crise, você tem visto Deus como sendo a sua porção? Como sendo o seu objeto de maior valor? Como sendo a sua herança? Você tem visto dessa forma? Ou será que você só tem reclamado? Quando vai acabar isso? Quando vai acabar aquilo? Esse povo não resolve isso. E agora? Tanta dúvida, tantas perguntas, tantos porquês. Nesse tempo de crise, você tem dito à sua alma que Deus é a sua porção? Que Deus é de fato o seu maior bem? Você tem dito isso para a sua alma? Veja, o profeta Jeremias diz assim no verso 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Lembrando, ele estava dentro da crise, situação caótica, difícil, a cidade destruída, a cidade dele destruída, o país destruído, todo mundo lá no cativeiro, vivendo uma situação de calamidade, e ali ele não tem nada que possa ampará-lo. Você sabe muito bem que uma posse é algo que nós podemos nos utilizar dela em tempo difícil para sobrevivermos. Então você está na crise, você tem uma bicicleta, você vende, você tem um carro, você vende, você tem uma moto, você vende, você tem uma casa, você vende, e de alguma forma ali resolve os seus problemas. O profeta não tinha nada disso. Mas ele diz assim, o Senhor, verso 24, a minha porção é o Senhor, a minha herdade, a minha herança, a minha posse é o Senhor, a minha propriedade é o Senhor. Aquilo que ele tinha de maior valor. Não há algo que vocês e eu necessitemos mais do que a pessoa de Deus. Há um vazio em nossa alma do tamanho de Deus. Somente Deus pode preencher esta grande lacuna que há em sua alma e em minha alma. O profeta entendeu isso. No tempo da crise, nós precisamos ouvir o ressoar da trombeta de Deus. Arrependam-se, arrependam-se. Ao ouvirmos o ressoar da trombeta de Deus, nós chegamos à conclusão de que não há nada mais necessário, mais importante e de maior valor para a nossa vida do que a pessoa de Deus. Ele domina todas as coisas, ele controla todas as coisas, ele é o detentor de todas as coisas. E por essa razão, tendo ele como a nossa herdade, como a nossa herança, como a nossa possessão, certamente nós estaremos seguros. E por fim, eu quero ler com vocês ainda o versículo 24, que nos diz assim, vamos ler todo o verso. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você tem esperado em quem nos últimos dias? Você tem esperado nos homens? Você tem esperado nos políticos? Você tem esperado nas autoridades constituídas? Nada contra nenhuma delas.
Mas o que eu posso lhe dizer é que nenhuma delas tem nada para nos oferecer, se Deus não lhes conceder aquilo que elas precisam ter para nos oferecer. A situação já tem mostrado que os cientistas não têm nada para nos oferecer. Está todo mundo estudando, ninguém encontrou cura de nada para esse vírus. Os economistas não têm nada para nos oferecer. No que diz respeito, é o seguinte, está aqui a solução para o problema econômico do nosso país. Os políticos também não têm. Eu lhe pergunto, a sua aflição nos dias atuais é porque você tem esperado dos homens aquilo que só Deus pode lhe dar? Vejam, o profeta Jeremias nos diz assim no verso 24, no finalzinho: portanto, esperarei nele. Você e eu não devemos esperar pelos homens, não. Os homens que estão no poder, eles são tão pecadores quanto vocês e eu. Assim como eu de mim mesmo não tenho nada para lhe oferecer, e você de você mesmo não tem nada para me oferecer, os homens que estão no poder também não têm nada para nos oferecer, se eles não receberem algo de Deus para nos dar. Portanto, vocês e eu precisamos olhar para estas pessoas como sendo instrumentos que Deus se utiliza deles quando Ele se agrada em se utilizar. Do contrário, essas pessoas nada podem nos oferecer. E por não terem nada para nos oferecer, temos mais do que razão para não esperar nada de nenhuma dessas pessoas. A nossa esperança tem que estar posta na pessoa do Senhor. O profeta Jeremias diz assim: portanto, e depois de refletir sobre a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus é o que nos mantém vivos, a misericórdia de Deus não se acaba, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. O que mais? A misericórdia de Deus contempla todos os filhos da aliança. Depois dele dizer para a alma dele que o Senhor é a sua herança, o Senhor é a sua posse, ele diz assim: agora eu cheguei à conclusão que eu não tenho motivo para esperar por outra pessoa, a não ser esperar pelo Senhor. Nesse tempo de crise, ao invés de vocês e eu ficarmos vociferando de um lado para o outro, de um lado para o outro, tentando encontrar um culpado, primeiro, reconheçamos que se estamos nos queixando de algo, estamos nos queixando do nosso próprio pecado. Como diz a Bíblia, de que se queixa o homem, senão de seu próprio pecado. Segundo, se temos de esperar por alguém, não esperemos por homens, porque a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. Esperemos pelo Senhor. Ele é a razão da nossa esperança. Que Ele em Cristo, o Deus Todo-Poderoso, continue nos abençoando.